cerimônia de premiação do 46º Festival de Cinema de Gramado terminou agora, mas o Cine Vitor tá começando com vários convidados especiais e várias entrevistas que você confere tudo agora. Bom, estamos aqui... Não, foi bom. É a segunda vez que eu vejo esse filme. Acho que tiveram algumas correções de efeito, de finalização. Esse é um filme muito especial por ter demorado a ficar pronto, né? A gente teve aí mais de 3 anos de finalização, de edição, de montagem. Então, acho que é bonito ver um filme assim no widescreen, na tela grande, depois dele pronto, e entender que aquilo é o resultado de todo um processo, né? Aquilo é a última parte, é a parte que chega no público, né? Mas que tem toda uma evolução para chegar até ali. E acho que esse filme foi especial também pela evolução, pelo processo que a gente se colocou lá em Portugal, junto com atores, atrizes ali, em função de uma obra em cima da poesia de Jorge Lima. E acho que o que o Kaká disse ali na coletiva foi importante por entender que o cinema tem muitas escolas, né? E acho que a gente tem esse desafio de modificar. Ah, meu Deus, que delícia! Muita gente conhecida aqui. De se modificar, de se transformar. Então, talvez agora seja o momento de entender o cinema num outro lugar que não esse naturalismo seletivo que a gente tem se colocado. Mas o festival está aí. E Gramado recebeu bem, foi o primeiro filme a ser exibido, um filme de abertura, e por isso importante também. É o reencontro do elenco, que não se via há um tempo, e eu estou bem feliz de estar aqui, passando o filme em Gramado. Olá, pessoal do Cine Vitor. Eu estou em Gramado, e é muito bom estar aqui de novo, de volta, agora estreando o filme O Grande Circo Místico, uma obra do Kaká Jags, mestre, e é uma emoção estar aqui de volta. É muito, muito especial poder sentir a plateia brasileira, porque esse filme já estreou no Festival de Cannes, mas aqui em solo brasileiro ainda não tinha sido exibido. Então é muito bom saber o retorno do público do nosso Brasil. Estou curiosíssima para ouvir as críticas e saber a opinião dos amigos e também do público. É uma expectativa, uma mistura de expectativa, nervosismo e alegria entregar um trabalho para o mundo, né? Entregar para as pessoas, assim, a gente ficou muitos anos trabalhando nisso, Kaká e a Renata, então, mais ainda. Mas é muito gostoso poder entregar aqui, assim, tenho amigos que estão assistindo, meus pais estão vendo, então é bonito demais poder estar aqui em Gramado e com o filme de abertura sempre, tipo, especial, então estou muito feliz. Bom, minha personagem é Beatriz, uma contorcionista que dá o início, né, para essa geração da família do circo. E eu fiz uma preparação longa de uns 6 meses, assim, fazendo muita yoga todos os dias, aula de dança do ventre, aula de circo, aula de contorção, para poder, a gente chegou a não usar dublê nas cenas, algumas adaptações, mas sim. Então foi muito bonito esse processo de deixar o corpo se adaptar foi uma preparação que não foi muito mental, então foi uma preparação física que trouxe automaticamente o que viria a ser o tom da fala dessa personagem, então foi muito especial, assim. Um grande prazer, primeiro porque eu não conhecia Gramado, então chegar nessa cidade, outras pessoas, outros pensamentos, reencontrar essa equipe, reencontrar a Isa, reencontrar o Léo, a Nathalie, juntos, né, para agora a gente ver o filme juntos. E eu só tinha visto o filme em vídeo, então ver no cinema e ver com outras pessoas, com o público mesmo que não viu nada e que não está relacionado com o trabalho, é uma grande experiência, e foi uma grande experiência, está sendo uma grande experiência ter esse retorno do filme, das pessoas falando o que acharam, o que abriu questão, o que ficou, uma delícia tudo. Eu amo, gente. Adoro as letras, a música, adoro o gingado do Simonal, é maravilhoso. Foi um presente, assim. Eu fiquei bem surpresa com tudo, porque eu esperava, mas não esperava tanto, assim, sério. Porque eu fiquei encantada com a maestria como o Léo conseguiu fazer tudo acontecer e se encaixar e todos os personagens terem um final redondo e você conseguir entender cada personagem que aparecia ali da melhor forma. As montagens das cenas, os cortes. Eu amei, assim, gente. Eu não vi barriga.
Eu vi um filme que alimenta muito essa imagem do Simonal da alegria. O final do filme, como eles não queriam uma coisa down, eu achei que a saída foi genial, porque não foi uma saída também forçada, melosa. Tipo, vamos fazer um final feliz, então vamos fazer aquele final que você fala, ai gente, que preguiça. Ou aquele final que você sai deprimida, né? Você quer se matar depois que você sai do cinema. Você fala, peraí, vou ali tomar um remédio porque não tô bem. Então eu achei que foi na medida, assim, eu fiquei muito, muito, muito contente. Olha, eu fui chamada para fazer uma reunião na casa do Léo e ele me falou assim, olha, Liz, eu tenho uma história para contar sobre um homem que foi exilado no próprio país. Acho que você deve conhecer alguma música dele, Wilson Simonal. Aí eu falei, mentira, ele é. Aí eu falei, e eu? É nessa história, vou entrar onde? Aí ele falou assim, então... Mas é uma história que não é contada sobre a profissão dele. É uma história contada por trás das câmeras. E existe uma mulher. Essa mulher foi um alicerce na vida dele, foi um braço na vida dele que ele até o último segundo da vida dele, ele foi grato a essa mulher. Tanto que nos últimos dias de vida ele pediu pra conversar com a Teresa. Eu acho que você vai gostar da história. E aí tudo começou, ele mostrou o roteiro, começou a mostrar essa Teresa que vocês vão assistir no filme. Mostrou como era um personagem, ela tem um transtorno bipolar, é um personagem que também tem uma construção muito grande, mesmo não mostrando muito sobre a história, de onde ela veio... E tal, você consegue pegar a essência dessa mulher, do início ao fim. E é um personagem que transita dos 19 anos aos 38. Então, olha o arco de tempo e o arco dramático que a personagem tem no filme. Aí, meu filho, já era, né? Macaco quer banana. Banana pra macaco, o macaco vai querer. Então, eu falei, eu quero agora. Aí, fiquei louca. Ator tem que ficar louco pra fazer filme, gente, que a gente tem que se entregar. E comecei a rodar o filme. Sofri na pele dela, porque eu, como uma boa feminista, querendo igualdade, voz das mulheres e tal, e vendo aquela mulher na sombra ali se anulando numa época em que a gente não tinha vez. Ai, foi muito difícil. Eu chorava às vezes sozinha, mas foi muito, muito gratificante, assim. Aprendi muito com Dona Teresa. É sempre uma nova emoção, né? Sempre uma nova história, né? Um novo filme. Então, eu vim aqui com A Festa da Menina Morta, já vim com A Estrada 47, né? E agora com 10 Segundos para Vencer. Então, foi demais, cara. A noite tava fria, assim, mas o público esquentou, assim, porque foi muito bom mesmo, assim, ver ouvir, né? Porque eu tava ali ligado na tela, mas ouvir a reação do público, né? Nas horas ali do filme, né, mesmo ali, sentir o filme com o público, isso foi maravilhoso. Essa história chegou até mim de uma forma bem peculiar, na verdade. Mais ou menos 8 anos atrás, eu estava fazendo Boca, um filme do Flávio Frederico, né, em São Paulo, e eu vou encurtar a história, porque é uma história mais longa, mas assim, encurtando, eu tive uma viagem no chuveiro, cara, tomando banho, dei um soco na parede e falei, vou fazer o Éder Joffre no cinema. Vou fazer o Éder Joffre no cinema, caramba. Eu cheguei a ligar para ele. Aí consegui o telefone através de uma empresária da minha ex-mulher, da Vanessa, né, a Fátima, que foi empresária do Éder Joffre. Eu só tinha um DVD dele chamado Galo de Ouro. E aí eu falei, pô, vou fazer... Aí liguei pra ela, consegui o telefone dele e cheguei a ligar pra ele, né. E ele falou, não, meu, já tem um cara fazendo aí, né, negócio de cinema, meu. Eu falei, poxa, então beleza e tal, valeu. Desliguei. 8 anos se passaram. E essa história caiu no meu colo. Então, assim, eu não mexi meus pauzinhos pra fazer, porque eu já tinha desistido já. Mas aí o universo falou, opa, peraí. E aí tá aí na tela de Gramado, olha que maravilha. Eu ansiava muito por esse momento, porque na verdade nós tínhamos visto o filme com pessoas, alguns convidados. Já nos impactou a reação que houve ali naquele dia. Mas eu queria ver com o público que veio, que não sabe o que ia ver, né? Sabe que é a história de um grande campeão de boxe. E quando foi a nossa alegria, estávamos todos sentados ali na frente, Vânia, eu, o Alvarenga, o Daniel, a Sophie, e nós fomos acompanhando ao longo do filme as reações do público. Sentimos então
que o filme pega as pessoas, porque é um filme contundente. Não é um filme sobre o boxe, mas é um filme sobre a vida. É um filme sobre o amor. E evidentemente, a componente do ódio está implícita, porque, na verdade, é uma junção disso tudo entre dois homens, o pai e o filho pai, criador e criatura, que resultou num dos maiores campeões do boxe mundial, o nosso Éder Joffre. Como artistas, como homens, como cidadãos conscientes, participar de um trabalho como esse e poder passar isso para quem assiste é uma consagração. Já me sinto premiado pela reação do público de ontem e eu espero que o filme faça uma grande carreira, sobretudo em São Paulo, o reduto da família Zumbano, da família Joffre, que tanto povoou o nosso universo de brasileiros felizes do período, que em 58, volto a repetir, repetirei sempre, fomos campeões de futebol, fomos campeões de tênis com Maria Esther Bueno, éramos campeões no boxe, fomos bicampeões em 62, até que em 64 tudo se acabou e iniciou uma nova era que todos já conhecem e que não cabe aqui a gente fazer proselitismo, mas houve uma cisão. Então, reviver esses momentos, tínhamos festa na minha casa, seguramente na minha criação de kid, baseei no meu próprio pai, na minha própria experiência de meu pai, que era um artista em potencial e teve que abandonar para ter uma profissão útil, chofer de praça, funcionário público, para criar 4 filhos. Quis impedir que eu continuasse a carreira, que começou com 9, 10 anos de idade, porque ele queria que eu então trabalhasse, porque artista não trabalha, é vagabundo, e eu então fui à frente, fui em diante, a despeito de tudo, com os nossos embates, e depois ele se emocionava quando me via, porque viu que eu deveria ter feito aquilo que ele não teve coragem, não por covardia, mas por necessidade. Então, essa junção toda, eu pude levar essa potencialidade para o Kid Joffre, que viu, de repente, no filho a possibilidade de estar ali um grande campeão. E realizado, né? Então, um vitorioso, né? Não sem as feridas de dentro do ringue e de fora dele, que são inevitáveis. Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, parece um clichê, né? Mas eu não escolhi esse filme, não, eu fui escolhido por esse filme. Na verdade, eu era produtor associado desse projeto e o diretor era o Rogério Gomes, que dirigia esse filme, estava envolvido com o projeto e eu era o produtor associado. Eu trabalhava junto com eles no roteiro, na visualização, na busca de produção. E o Rogério Gomes, que trabalha na Rede Globo, foi convocado para fazer uma novela da Glória Pérez. E nesse dia que ele ligou para o presidente da Globo, Edson Pimentel, da Globo Filmes, eu estava na frente do Edson. E aí o Papinha, o Rogério, falou, não dá para fazer, a data não vai permitir, estou chateado, coisa e tal. O Edson olhou para mim e falou, você faz? Eu falei, claro. Né? Por que esse claro também? Quando eu tinha... Meu pai já faleceu há muito tempo, mas quando eu tinha 13 anos, a luta de 73, eu vi essa luta na televisão, que é uma luta que a gente retrata no filme, que foi a volta do Éder quando ele é campeão pela segunda vez em outra categoria, aos 37 anos, que era uma idade improvável para você ser um campeão. Essa luta eu vi pela televisão com meu pai, comendo uma pizza da pizzaria Guanabara na casa da minha avó. Então minha avó morreu, meu pai morreu, a pizzaria Guanabara acabou. Então assim, quando vi essa possibilidade de fazer esse filme, eu falei, é isso, é um reencontro meu com esse meu tempo. É um tempo bom que eu tive com meu pai. Não é à toa que o filme fala de paternidade. Tem a relação do Éder com o pai, uma relação muito intensa, é muito difícil pelo aspecto que o pai é um disciplinador, tem um rigor, que é uma perfeição, isso que faz o Éder se destacar no cenário internacional. Mas por outro lado, tem um amor ali, no meio daquela severidade tem um amor. Esse é o maior desafio da linguagem do filme. A gente construir essa relação para você sair do cinema dizendo, pô, é difícil chegar lá, mas se houver colaboração, houver sinceridade, houver afeto, você chega. Então acho que essa é uma marca do filme e acho que tanto o Daniel quanto o Osmar fizeram os filmes pensando nos seus pais também. O Osmar, quando entrou no filme, que a gente foi conversar, ele falou, a gente vai falar sobre o quê? Eu falei, a gente vai falar sobre pais. E ele se emocionou e falou, então vou falar do meu pai e vou fazer um filme pro meu pai. E ontem, quando acabou a sessão, eu estava do lado do Osmar, ele olhou para mim com os olhos cheios d'água e falou assim, eu me vi como meu pai, eu vi meu pai em mim. Então acho que isso é o nosso desejo artístico, quando a gente consegue realizar uma boa ideia, consegue expressar o que movimenta a gente internamente. E quando isso vai para a tela, a nossa sinceridade está sendo colocada. Olha, eu acho que o maior desafio, né, são 2 desafios. Primeiro é fazer um filme
nesse país que é muito complicado, né? E a segunda coisa é que esse filme seja visto. É claro que hoje você tem aí uma série de plataformas, né, onde o filme ele vai se perpetuar, né, ele vai ser infinito. Mas eu acho que a urgência do filme, o desejo de ver o filme com outras pessoas, isso acontece no cinema, né? É nessa sala escura que a gente se permite ser passivo, se permite deixar que aquela história entre na nossa vida. A gente não é passivo o tempo todo, a gente está sempre se protegendo. O cinema, acho que é uma área de desproteção, fundamental para a nossa vida. Então, assim, a gente hoje está brigando para que essa visibilidade que o filme encontrou em Gramado, esse carinho que a gente recebeu no festival, que a gente consiga que, levando o público às salas de cinema, ele saia com essa mesma impressão. Porque aí vem o boca a boca, vem o desejo de dizer, olha, essa experiência é bacana, e acho que a gente propôs mesmo para o público uma experiência diferenciada. Ele, quando assistiu a Edejof, ele vai ter certeza que ele viveu alguma coisa diferente que ele não viveria de outro jeito. Bem, a Marina me chamou para uma conversa para falar sobre o filme. Ela tinha ido assistir uma peça que eu estava fazendo no Rio na época. Desde o primeiro encontro eu fiquei muito afim de fazer o filme, porque na verdade a nossa primeira conversa foi uma entrevista dela me perguntando qual era a minha relação com a cidade, o que eu achava da cidade, do que estava acontecendo. E aí depois ela começou a me falar um pouco sobre o roteiro e eu fiquei louca de vontade de fazer, assim, porque é uma questão que me toca e que me interessa muito. Então ter a chance de fazer essa personagem e poder falar do que está acontecendo com a cidade, desse projeto insano que foi as Olimpíadas e a Copa do Mundo, com essa parte horrível das emoções, e para quem afinal de contas, esse projeto. A atriz quer sempre fazer um personagem que você tenha tesão e que fale de coisas que te interessam, que te movam. E ainda por cima, um filme que não é puramente realista, né? Ele tem um caráter fantástico. Quando ela me falou que tinha essa metamorfose, sem me explicar muito, mas só essa possibilidade de ir para um caminho fantástico também é uma coisa que me interessa muito, assim, porque eu acho que a ficção científica ou a fantasia, ela cria um distanciamento para o espectador achar que não é, não, vou ver isso aqui não é real, e aí te puxa, na verdade, como uma grande alegoria de uma questão muito real, né? Eu acho fantástico. Eu já fiz teatro há alguns anos atrás, mas já havia parado, né? Já não trabalhava mais com isso, já não era a minha realidade. Porém, eu moro na Vila Autódromo, o local onde a Marina Meliandi foi fazer o filme. E aí nós nos conhecemos lá. Quando ela vai até lá para nos conhecer, eu sou uma das pessoas que fazem parte da resistência do local. E aí ela me convida, ela fica sabendo que eu já havia feito teatro, então pergunta se eu quero fazer um teste, se eu gostaria de participar do filme como atriz e se eu gostaria de fazer um teste. E aí eu aceito, achei maravilhoso. Fiz o teste, ela gostou e aí me deu o personagem. E para mim foi assim uma experiência incrível, né? Porque o cinema é totalmente diferente do teatro, além do que, assim, além de ser um resgate para mim, nesse sentido, foi uma experiência que eu não imaginava. Foi totalmente surpreendente.